Ela mistura religiões, filosofias. Sim. Ok. A Nova Era ela tem 3 correntes de filosofias que, infelizmente, estão dentro das igrejas cristãs. A primeira corrente chama-se hedonismo. O que é o hedonismo? O hedonismo é a busca pelo prazer. Então, quantas igrejas inclusivas você conhece hoje falando que Deus é amor? Igrejas que não confrontam o pecado. Corrente hedonista, Nova Era. A segunda corrente é o racionalismo. É a razão pura, que não consegue enxergar o lado espiritual, o lado, né, que vem do Senhor. Então você já ouviu aquela pessoa falar, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Agora endemoniza tudo, não tem nada a ver. Isso é um pensamento racionalista. É a segunda corrente da Nova Era. E a terceira é o humanismo. É o humanismo. Eles tiram o Senhor do centro e colocam o homem. Quantas igrejas você conhece que elas não são governadas mais pelo Espírito Santo de Deus? Elas são governadas pelo homem. Elas colocaram o Espírito Santo de Deus numa caixinha. Ok? E aí, se você estudar também sobre a história da igreja, você vai ver que na nossa geração tem igrejas e nunca teve igrejas tão lotadas de gente, mas tão vazias do poder e do mover do Senhor. Por quê? Porque, na verdade, só está no nível da emoção. Sem falar das ministrações de autoajuda, né? Ou seja, sai do contexto da palavra e aí entra na autoajuda. Ou seja, a autoajuda, ela vem disfarçada de ocultismo. Igrejas que não confrontam o pecado. E aí você começa a entender porque as consequências, né, da Nova Era. Eu não esqueci de voltar nas práticas, não. Mas vou falar das consequências. Qual que é o objetivo? Lembra que eu falei que, na verdade, o plano foi para que houvesse uma unificação? Uma unificação de religião, de crença, de fé, de moeda, sob uma nova ordem mundial. Qual que é o Cristo da nova ordem mundial? É o anti-Messias. É o anticristo. Só que o anticristo, ele não é simplesmente uma pessoa. Ele é um sistema. Ele age na mente. Ok? Qual que é o objetivo da nova era para os cristãos? Fazer com que eles percam completamente o discernimento espiritual. Porque quando um cristão, quando um crente, quando um filho de Deus perde o discernimento espiritual, ele se torna uma presa fácil para Satanás. Porque o discernimento espiritual é o dom que nos faz discernir o bem e o mal. Aquilo que é de Deus e aquilo que não vem de Deus. Ok? E aí as pessoas vão perdendo o discernimento espiritual até se apostatar da fé. E é triste, mas é verdade que hoje tem muitas pessoas dentro das igrejas apostatadas da fé, sentadas no banco da igreja. Não lê Bíblia, não se arrepende dos seus pecados, está dentro da igreja, pecando o tempo inteiro, o coração e a mente estão completamente cauterizados e a vida não muda, não tem transformação nenhuma. Então, infelizmente, está dentro. Sem falar de outras coisas, né? De igrejas que usam técnicas de hipnose. Ou seja, atualmente tem igrejas que traz CEOs, profissionais até de fora do Brasil para poder ensinar como é que uma igreja ela adquire muitos membros. Fica uma igreja, né, enfim, inflada, né? Inflada. Então, assim, e aí usam técnicas de hipnose, por exemplo, antigamente a gente via aqueles canhões de LED piscando aquelas luzes. Isso é uma das técnicas de hipnose. Okay? Então, na verdade, eles estão infiltrando isso para atrair pessoas.
Só que o Senhor, Ele quer filhos. Ele quer filhos. Né? Quando uma pessoa ela se torna um filho de Deus e ela se coloca na posição de filho, não tem como essa pessoa continuar sendo a mesma. A vida dela é totalmente transformada. Sim. E é onde o Senhor, ele é onde essa pessoa se torna, né, uma carta viva nas mãos do Senhor. Exato. Aí entra muita coisa, né? Entra também essa questão de música, né? Música é música de fundo para dar uma... Isso, você fala... Então, aí é que tá. Pra você, né? A Aí pessoa que relaxar tá. a cor, manipula o ambiente, né? Sim, totalmente, totalmente. Porque, vamos supor, tem muitas igrejas que aquela música que é tocada, né? Aquela musiquinha de fundo tocada no teclado, tem muitas que não são louvores. Tem muitas que não são louvores. É claro que tem igrejas que tem o teclado ali e fica tocando o louvor o tempo inteiro. Mas tem algumas que não são louvores. São exatamente... As notas exatamente, certas. Exatamente. São frequência. Música é frequência. Nota musical é frequência. Para poder o quê? Aprisionar a mente. Então, são técnicas de hipnose. E a hipnose é uma das práticas da nova era. Hipnose, regressão, tudo que envolve astrologia, acupuntura, reiki, constelação familiar, mesa radiônica, radiestesia, que mais? Só aí você vê que uma coisa não dá conta e nenhuma dá, Não, né? Não, tem muitas. Barra de axis. Inventar muita coisa. Muita coisa. Barra de axis. Que mais? Tem práticas que chamam literalmente aberturas de chakra, né? Atualmente também, dentro da medicina, dentro da ciência, tem muitas práticas que eles utilizam a nova era. No próprio sistema público de saúde, no SUS, já tem várias dessas práticas que estão liberadas, né? Que mais? Falei da radiestesia. A própria terapia em termos em forma de massagem. Então, hoje tem várias técnicas de massagens que a pessoa que vai ministrar aquilo sobre o outro, ela já é conduzida a abrir os chakras. Ok? Por quê? Porque existe um princípio. É por isso que tem que tomar muito cuidado com tudo. Porque a gente sabe que existe um princípio na palavra de Deus de impartição de mãos. Uhum. Ok? Que eu creio, tá? Com certeza. Então a gente não acredita, mas eu creio. Eu também creio, piamente. Então, ou seja, por quê? Nós somos energia. Nas nossas células existem energia. Então, uma prática do reiki, por exemplo. Como que é o reiki? Na verdade, a pessoa que vai ministrar reiki na outra, ela impõe as mãos. Então, tudo aquilo que está sobre ela, tudo aquilo que ela carrega, ela vai passar para o outro. Sem falar um outro ponto que eu acho muito importante mencionar aqui também, é que os noveiristas, as pessoas da nova era, elas acreditam em iniciação. E olha o perigo, porque a gente sabe que a iniciação, ela faz parte da magia, do ocultismo. E dentro das práticas da nova era, tem muitas pessoas sendo iniciadas sem saber ou sem perceber. Como? Então, por exemplo, a yoga, ela tem um lado também de meditação. Na meditação, a mente fica infrutífera. E ali, quem está ministrando e conduzindo a pessoa ali que está, o ser humano que está conduzindo essa meditação, quem está por trás dessa pessoa? É uma deidade hindu. Então, muitas pessoas estão sendo iniciadas numa prática simples, como, por exemplo, a meditação, que é muito falada, e a pessoa nem sabe. E quando se trata de um cristão, isso vem para enfraquecer. Perder o discernimento e apostatar da fé. Ok? Porque, como eu disse, tudo é na mente. E isso o que você diz sobre
Você disse que tem iniciação, né? Qual é o impacto disso para as crianças hoje? Crianças e adolescentes. Meu Que Deus. os pais, eles podem... no que os pais devem tomar cuidado? Com tudo. Com tudo. Por exemplo, tem muitos pais que a criança é pequenininha, às vezes a criança nem fala ainda. Às vezes está no carrinho, entrega o quê? Um iPhone na mão dela. Entrega um iPad na mão dela. E deixa. E aí ela vai estar sendo o quê? Educada através de sabe lá o quê. Então, o que eu aconselho? Os pais, eles precisam saber o que os seus filhos assistem e mais ainda, eles precisam assistir primeiro. Por quê? Porque a nova era, ela traz uma mensagem subliminar. E já faz muito tempo que isso acontece. Vou te dar alguns exemplos claros, né, que eu imagino que você, né, já tenha conhecimento disso. Por exemplo, você lembra daquele filme ET, o Extraterrestre? Sim, lembra. Se você vê quando o ET foi lançado, coincide justamente com quando a nova era começou a ser revelada para o mundo. Na verdade, eu assisti o ET, eu saí do cinema chorando. Era um extraterrestre mexe com a emoção que se relacionava com o quê? Com humanos. Uhum. Ufologia. Ok? Então, por exemplo, existe um comando dos ares que atua muito dentro da nova era. O que é o comando dos ares? São os silfos, as fadas, os duendes, que atuam na mente. Peter Pan. Entendeu? Olha só. Então, assim, em relação, voltando a essa questão né, que você me perguntou das crianças, hoje os pais, eles têm que estar muito atentos. Por quê? Porque a tecnologia tem um acesso, as crianças têm acesso muito fácil à tecnologia. Então, os pais precisam estar controlando justamente por conta disso, para saber o que o filho está assistindo e instruir, orar, ensinar, né? Ensinar o evangelho, a Bíblia, né? Exatamente. Precisa ser falado, porque senão o inimigo traga pro outro lado. Você tem que blindar, tem que começar dentro de casa, na infância e dentro de casa. Porque você não acha que, por exemplo, se a Bíblia fala que o inimigo ele pode se transformar até em anjo de luz, o que ele não pode se transformar? Foi o exemplo que eu te dei quando eu passei pela experiência da acupuntura. Como que você fala que existem pessoas que afirmam assim, com firmeza que viu um ET, que viu alguma coisa assim parecida, né? Vejo muitas pessoas afirmando isso. Olha, quando você vai ver, as pessoas investigaram, não existiu nada disso. Tá, na verdade. É a questão do versículo que você acabou de citar. Então. É exatamente isso. Ele se disfarça de anjo de luz. Com o objetivo? Enganar, se possível, até os eleitos, até os escolhidos, até os filhos de Deus. É a mesma linha de pessoas que têm a crença do kardecismo, que conversam com as pessoas ali que eram entes queridos que já morreram. Eles, entendeu? Quem que está por trás daquilo? A Bíblia condena essa prática. Então. Ô, pastora, mas por que é esse nome Nova Era? Tá, esse nome Nova Era veio por conta do contexto que eles trazem da astrologia. Então, para os esotéricos, de tempos em tempos, existe uma era, ok? Então, eles começam lá na Era do Leão, há 10 mil anos antes de Cristo, e aí eles vão descendo. Então, quando chega em torno de... no período ali de 150 antes de Cristo até 2010, eles falam que foi a era de peixes. Inclusive, né, eles falam que o líder, né, da era de peixes foi Jesus, e eles fazem várias conexões para deixar o pessoal bem enganado mesmo, porque Jesus, né, vários discípulos eram pescadores, né, enfim. E aí eles falam que depois viria uma nova era, que é essa era, né, que eles falam que é a era de Aquário. Então é por isso que chama Nova Era,
Porque os noveiristas, eles acreditam, né, que de tempo em tempo, de civilização em civilização, tem uma era conectada ao tempo, né? Então, eles atribuíram a era no período de 150 a.C. até 2010. Eles falam que era a era de peixes, conectando Jesus como líder, e aí depois eles falam que viria uma nova era, que é essa era que nós estamos agora para eles, que é a era de Aquário. Só que é interessante aqui que eles têm um Cristo, né? A nova era tem um Cristo, só que não é o nosso Jesus Cristo. Na verdade, é o anticristo, né? Então, é o homem da perdição que a Bíblia diz. É por isso que chama nova era. E quando a gente fala que o anticristo já está operando na Terra, ele já está preparando o caminho para ele, né? Na verdade, ele já opera através de um sistema de mente. Todas as pessoas que é contra a Bíblia, é contra os ensinamentos de Jesus, é anticristo. Porque o anticristo, ele é muito mais do que uma pessoa, do que um líder mundial. Não é só isso. Não é só isso. Mas é um sistema que tem sido implantado, né, justamente para preparar esse tempo. Nós, o cristianismo, nós acreditamos na salvação por intermédio de Jesus Cristo, né? Sim. Como que você enxerga como que você enxerga? Não, como é, na verdade, né? Como que algumas religiões ou a nova era enxerga essa questão? Porque como que eles enxergam o final de tudo isso, né? Da nossa vida? Depois da morte? Então, aonde eles vão chegar? O que vai acontecer? O que eles pregam tem muita conexão com aquilo que eu falei em termos de fundamentação dos noveiristas. Então, para eles acreditam na imortalidade da alma, eles acreditam na lei kármica e na reencarnação. E por quê? Porque eles acreditam na evolução da alma, né? Porque tem um contexto totalmente espírita por conta da nova era. Então, eles acreditam que as pessoas, conforme elas vão atingindo, né, uma evolução cósmica, enfim, elas vão subindo por meio do desenvolvimento pessoal, né? Para eles não tem Cristo. Para a nova era não tem Cristo, não tem a salvação por meio da cruz. Eles eliminaram, eles tiraram isso. Né? Para eles, conforme eu já tinha falado sobre a teosofia, né, que é a base, né, da nova era, para eles, um dos pilares, um dos fundamentos da teosofia é que todas as religiões têm algo em comum e transcende todas as diferenças. Então, eles unificaram o bem e o mal. Eles falam que Deus está presente em todas as religiões. Ok? Então, inclusive, essa fala é uma fala que a gente ouve muito. Mas Deus está presente em todas as religiões. Só que não é o que a Bíblia fala. Sim, exato. Que existe um só Deus. E um só intermediador entre Deus e os homens, Jesus o Cristo. Exatamente. Né? Então, eles tiram o Senhor da posição dele. Antes de a gente entrar aqui E você também vai falar do seu material, do seu livro. Vamos falar um pouquinho de libertação. Então não terminou ainda. Calma um pouquinho. Não sai do vídeo, não. Antes de entrar aqui um pouquinho nesse assunto, eu queria falar para vocês aí que estão ouvindo. Isso aqui não é teoria da conspiração. Não é nenhuma teoria, não é algo inventado ou algo que a gente imagina. É uma coisa que existe. Eu não tenho por costume, vocês sabem muito bem aqui, de trazer nada aqui no canal, aqui no podcast, de teorias, possibilidade, coisas que... Não, eu não tenho esse costume. Eu trago coisas aqui reais, nenhum tipo de teoria da conspiração. Não gosto disso, de teoria. Eu gosto de trazer coisas reais e que estão acontecendo no dia a dia das pessoas e que que vão contra o cristianismo. É isso que eu gosto muito de trazer aqui, por isso que eu te convidei. Mas, então, assim, pode ser que você que esteja ouvindo, pode estar ouvindo tudo isso, e pode ser uma novidade, uma coisa que você não imaginava que isso existia, tá? Mas eu afirmo aqui, juntamente com a pastora Luciana, você pode pesquisar, você pode ir nas redes sociais, você pode assistir, você pode pesquisar sobre esse tema. Por que eu senti no coração, assim, através, eu creio que foi o Espírito Santo que conduziu o pastor de trazer esse assunto? Porque é algo que está invadindo as redes sociais. E tem muita gente caindo. Sim.
é um assunto que dá muita visualização nas redes sociais. Então, chama muita atenção, né? Tudo que é meio místico. Se você gostou desse corte, te convido a assistir a continuação dele. É só você clicar no link que está na descrição desse vídeo. E não se esqueça de conhecer o nosso site, que é crentepodcast.com.br. Amém?